Irmãos e irmãs muito queridos, aqui em casa, prezados internautas que haverão de nos assistir em algum momento, estamos então continuando a ler São Mateus. Estamos ali no grande sermão da montanha. Já lemos todo o capítulo 5 daquele sermão. Entramos agora no final do capítulo 6. O início deste capítulo será lido em outra ocasião. Na quarta-feira de cinzas, vamos ler exatamente o início do capítulo 6, do qual hoje nós lemos o final. E aqui, nesse final do capítulo 6, ainda haverá o 7º capítulo, porque são esses 3 que compõem o sermão. Aqui Jesus nos apresenta duas situações diante das quais nós temos que estar atentos. A primeira delas é a nossa relação com o dinheiro. Vós não podeis servir a 2 senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O problema da riqueza sempre acompanhou a comunidade cristã desde o princípio. É um tema que se repete ao longo dos evangelhos e ao longo do Novo Testamento. Isso significa, portanto, que a riqueza sempre vai ser um obstáculo, uma dificuldade para aquele que quer crer. O problema da riqueza é exatamente aquele de nos oferecer tudo o que podemos desejar. Se eu posso conseguir tudo o que eu desejo, para que Deus? Onde é que entra Deus? Se eu não sou pobre de bens, de benefícios, se eu tenho onde buscar as minhas necessidades, para que eu vou colocar um Deus que me pode teoricamente dar o que eu não tenho? O problema da riqueza é exatamente este: ela pode criar a autonomia do sujeito, a ponto de esse sujeito não precisar de nada para além daquilo que ele já tem ou pode ter. Mateus já nos falou no início do sermão que felizes são os pobres de espírito. Pobre de espírito, exatamente aquele que, tendo ou não os bens, mas sobretudo aquele que, não tendo os bens, se confia, acredita que na luta de cada dia, na fadiga de cada dia, na busca de cada dia, Deus, aquele em quem confiamos, não deixará faltar o pão nosso de cada dia. Aquele, portanto, que está desprovido dos bens, tem mais condições interiores de se abrir a Deus, apesar de também existirem pobres com coração de rico, que não tem nada, mas se apegam no pouco que tem. Mas o fato de não ter nada deveria educar o nosso coração para a dependência, para a carência de Deus. Então aqui está o primeiro ensinamento precioso de Jesus, Se nós temos ou não os bens, se eles são abundantes ou escassos, nós somos chamados a sempre lidar com eles, de modo que eles não nos roubem a fé, não queiram tomar o lugar de Deus. Quem tem muito, por causa da fé que tem em Deus, tem que fazer muito pelos outros. Há tantas causas por aí que estão demandando recursos, há tantas pessoas, por perto inclusive, que seriam menos sofridas se houvesse uma caridade um pouco maior sobre elas. Então, o rico que tem fé e que quer assumir com seriedade a sua fé em Deus, tem que entender que aquilo que ele tem sobrando é exatamente o que Deus pôs na mão dele, se essa riqueza é justa, para que ele pudesse cuidar dos irmãos que poderiam sofrer menos se fossem ajudados por aqueles bens. Mas há ainda uma segunda palavra de Jesus acerca das preocupações. E Jesus aqui chama para si 2 elementos muito bonitos da natureza, os pássaros e os lírios, para dizer que se os pássaros comem, se eles não morrem de fome,
É mais fácil o passarinho morrer de fome na gaiola, né? Daquele que pegou o passarinho e esqueceu de pôr comida para ele, que morrer na natureza. Sim, enquanto o passarinho é de Deus, ele não morre de fome, não. O dia que o passarinho for de alguém, ele corre o risco de morrer de fome. Então, se Deus cuida dos pássaros do céu, como diz o texto, que não tem armazéns, que não semeiam nem colhem, Deus haverá de cuidar também dos seus queridos, que o amam e que Ele ama mais ainda. Igualmente, o lírio, uma das mais belas das flores, nem Salomão, diz Mateus, no alto da sua glória, se vestiu como um deles. E o lírio, que é bonito, viçoso, sedutor, hoje pela sua beleza, amanhã ele está murcho, está feio e está morto, mas Deus cuida dele. Deus também haverá de cuidar daqueles que Ele ama e que confiam nele. Então Jesus nos chama hoje ao exercício da confiança, minha gente. Ao exercício da confiança. Nós temos que avançar, sim, mas sem perder Deus de vista. Ele conclui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vem. E buscar o reino de Deus significa buscar aquilo que está em acordo com Deus, aquilo que nos põe em comunhão com Ele. Buscar o reino de Deus é nos dedicar, por exemplo, à nossa experiência de fé, à nossa oração. Buscar o reino de Deus é nos ocupar da caridade, que nos aproxima uns dos outros, que ameniza os sofrimentos, que põe irmãos cuidando de irmãos. Cuidar do reino de Deus, ou buscar o reino de Deus, é a gente mostrar um mínimo, ou quem sabe um máximo, inconformismo com as situações negativas, desgraçadas que nós temos no mundo, de modo que a insensibilidade não nos roube o projeto de Deus, que é vida, vida boa, vida plena para cada um dos seus. Buscar o reino de Deus, portanto, é nos ocupar da missão de cada dia que nós recebemos de Deus, a missão de ser homem, mulher, casado, solteiro, leigo, padre, bispo, diácono. Isso é buscar o reino de Deus. As coisas virão por acréscimo. Aqueles que estão de fato no dinamismo de Deus, na busca por Deus, Deus sustenta os seus, cuida dos seus. Foi isso que o profeta Isaías lembrou nesse texto tão bonito, pequenininho, mas precioso. O capítulo 49 de Isaías é um belíssimo capítulo. Ali Deus mostra a sua predileção por Israel. Há um Israel que tem agora que se reconstruir depois do exílio. E a primeira atitude de Israel é a sensação de que foi abandonado. O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. E Deus reage. Acaso a mãe pode esquecer o seu filho pequeno? Se ela esquecer, eu não me esquecerei de ti. E o versículo seguinte diz: o teu nome está gravado na palma da minha mão. Isto é um Deus que se mostra aqui com um amor materno, como se mostra em outro lugar com amor paterno, como se mostra em outro lugar com o amor de homem pela mulher, ou do noivo pela noiva. É um Deus, portanto, que não se cansa de amar, e quem ama não descuida. É essa relação que nós tínhamos que ter com Deus. Pode ser que nos preocupando com roupa, com comida, com dinheiro, a gente tira Deus do foco, e vamos nos ocupar não das coisas de Deus, mas das coisas de baixo, que tem o seu lugar e o seu valor, mas não pode ocupar o primeiro. E queria então exatamente que essa confiança fosse a nossa virtude nesse caminho que estamos começando juntos. A nossa igreja particular de Divinópolis, não é? Vive mais uma vez um tempo muito singular. Não é comum que o bispo seja tirado do próprio clero daquela diocese. Nós já vivemos isso, minha gente, 2 vezes. Talvez sejamos a única diocese do mundo que na sua história tem 2 bispos tirados
do meio dela mesma. Isso certamente tem algo de Deus por trás. Se Deus quis que fosse um padre daqui, aquele feito pastor daqui, Deus deve ter planos para nós, para que a nossa convivência já de longa data, para que a nossa fé construída como irmãos aqui, nesse chão que é nosso, não é alguém que com sacrifício vem de fora para ser irmão nosso aqui, mas é um dos nossos que é colocado a serviço dos outros. Isso aqui é um lugar onde temos que nos exercitar na confiança, O que Deus quer de nós? O que podemos ainda oferecer? Onde está o a mais que nós podemos dar como igreja? Aí a palavra de Paulo hoje, ela nos é muito oportuna, e queria exatamente que os que estão aqui, os que estão em casa, os que assistirão pela internet esta pregação, pudessem de fato entender isto, que Paulo e os pastores do nosso tempo são os servidores de Cristo, os administradores dos mistérios de Deus. Esta é a nossa missão de pastores, servidores de Cristo, administradores dos mistérios de Deus. E é isso que queria que a nossa igreja pudesse rezar todos os dias para que acontecesse, para que os pastores fossem verdadeiros servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, de modo que qualquer um que venha a nós possa receber a oração que veio pedir, a graça que veio pedir, o conselho que veio pedir. Cada um que vier a nós como pastores, cada um possa ser colocado de novo no mistério de Deus, possa voltar para casa depois daquele encontro, certo de que Deus esteve com ele, de que ele levou algo de Deus consigo, para que nenhum padre se sinta ou se ponha displicente, descuidado, desmazelado com a tarefa de administrar os mistérios de Deus. É verdade que, como Paulo, nós também estamos cheios de fraquezas, de dificuldades. Agora, nós cremos, e mesmo que não creiamos, mas cremos, nós cremos que haverá o dia, o julgamento, o juízo do Senhor, que vai também nos julgar por aquilo que nós não fizemos, pela graça que nós não demos, pelo mistério que nós não celebramos. Então rezem sim, irmãos, para que de fato a prece da igreja pelos seus pastores possa ir formatando o coração dos pastores, a fim de que sejamos homens, portanto, cientes de que servidores de Cristo e da igreja e administradores dos mistérios de Deus e da sua graça, é por nós que a nossa igreja diocesana também, enriquecida pela graça, haverá de avançar, de crescer e de dar os frutos que Deus espera de nós. Então, que na nossa prece trocada, pastores e rebanho, possamos crescer cada vez mais na busca do reino de Deus e da sua justiça, de modo que entre nós haja sempre as coisas boas, as novidades boas, as surpresas boas de Deus, que nós haveremos de experimentar, porque agindo em nós e no meio de nós, Ele haverá de nos levar aonde Ele quer que nós cheguemos. Que a Santíssima Virgem Maria cuide de nós e nos ajude a dar, no nosso tempo, os frutos que o seu Filho Jesus espera dos pastores, do rebanho da nossa igreja inteira. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus.